É muito grande estarmos aqui reunidos para mais um domingo, mais um dia. O domingo hoje é diferente, por questões de necessidade. Entendemos que seria melhor o culto ser transmitido, mas isso não impede que, mesmo longe, nós estejamos juntos para louvar, para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Então, você que está em casa, seja muito bem-vindo. A gente tem a tendência de, quando está em casa, estar fazendo várias coisas, mas nesse momento eu te convido a parar o que está fazendo para estar aqui conosco, todos juntos, para adorarmos e cultuarmos ao nosso Senhor. Então, nesse momento, nós vamos entoar o cântico Tu És Soberano. Então, eu convido a todos para, nesse momento, cantarmos juntos ao nosso Senhor. Som. Tu és soberano sobre a terra. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus juntos. No texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 145, do verso 10 ao verso 12.
Vamos ler juntos. Rendam-te graça todas as tuas criaturas e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar nesse momento o hino Grandioso És Tu, hino 52 do HCC.
Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na tua presença. Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigada porque o Senhor nos separou para estarmos aqui te cultuando, Senhor. Te peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos faça estar atento à sua palavra, Senhor. A tua palavra que transforma as nossas vidas, a tua palavra que nos mostra o que devemos fazer, que nos mostra que devemos se arrepender. Então, que o Senhor continue tendo misericórdia de nós e que possamos ser não somente ouvintes da tua palavra, mas também praticantes, Senhor. Tem misericórdia dessa nação, ó Deus, que perece, Senhor. Tem misericórdia desse povo que ainda não te conhece. Tem misericórdia desses líderes que estão sendo escolhidos, que foram escolhidos nesse dia, Senhor. Mas a tua nação, ó Deus, ela precisa te conhecer, precisa conhecer o Senhor Jesus. Então, que o Senhor use a tua igreja, Senhor, para estar pronto para anunciar o Evangelho em todo o tempo, Pai. Que o Senhor nos use grandemente, Pai. Te peço por aqueles, ó Deus, que estão padecendo com alguma enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, dos teus filhos. Cuida de cada um, cuida de nossas famílias, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler mais uma porção da Palavra de Deus, no texto que se encontra em Salmos, no capítulo 36, do versículo 9 ao versículo 10. Vamos ler todos juntos? Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Amém. Que Deus se agrade de nós e que possamos continuar atentos à palavra do Senhor. Vamos, nesse momento, dedicar as nossas vidas e dedicar os dízimos e ofertas. Pode sentar, meus irmãos, os que estão aqui presentes. E vamos cantar também um hino vitorioso do cantor cristão 471.
se o Senhor transforma as nossas ofertas, os nossos dons, os nossos talentos em coisas grandes para a tua própria glória. E nós te agradecemos nesse momento, ao dedicamos ao Senhor uma parte pequena daquilo que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor Deus, pelos dízimos e pelas ofertas, por poder também cultuar ao Senhor, devolvendo uma parte tão pequena do que o Senhor nos tem dado. Mas também nós te glorificamos e entregamos ao Senhor as nossas próprias vidas. E que nesse momento o nosso coração seja verdadeiro ao entregar ao Senhor a nossa própria vida. Humildemente nós te pedimos que o Senhor receba e transforme ofertas em oportunidades grandiosas de propagação do teu Evangelho. Abençoa cada irmão aqui. Obrigado por quem estão aqui. Obrigado por cada irmão que está em suas casas, ouvindo e louvando o teu nome. E nós te imploramos que o Senhor continue no meio de nós. Recebe o nosso louvor e a nossa oração, no perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Eu gostaria de chamar os jovens e vamos entoar esse cântico junto com eles. Protetor.
direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos fazer mais uma leitura bíblica. Eu gostaria de convidar os que estão aqui para se colocar de pé e que estão em casa, que vocês possam fazer essa leitura conosco. A leitura está em 1 Samuel, no capítulo 12, do versículo 22 a 24. Vamos ler juntos? Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e o sirvam fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Nesse momento eu queria convidar a irmã Aninha, que ela tem uma palavra nesse momento. Graça e paz a todos os irmãos. Hoje é um culto de gratidão, estamos celebrando ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito em minha vida, né? Queria ler para os irmãos Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cristo nos salvou da escravidão através de sua vida e o mais importante foi o que Ele nos deu, né? A sua vida. E, além disso, Ele ainda nos dá muito mais. E hoje eu estou grata ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito em minha vida. E uma das coisas que eu tive que optar foi obedecer, né? Em 2018, eu trabalhava numa empresa há 2 anos e eu tive que optar parar de trabalhar para poder cuidar da minha família. E foi uma decisão difícil, porque eu sempre trabalhei desde os 17 anos e com 40 anos, você ser dependente financeiramente não é fácil, né? E eu tive que tomar essa decisão. E nesse ano, justamente, 2018, era o ano que eu tinha planejado ir para os Estados Unidos. Eu tinha me programado de entrar nessa empresa e passar 2 anos lá, juntar um valor, vender o que eu tinha aqui em Recife, no Brasil, e morar nos Estados Unidos. Eu já tinha conversado com minha família, já tinha tomado essa decisão.
E justamente nesse mês, que foi o mês de maio de 2018, tudo certo na empresa, estava sendo promovida, já tinha recebido 3 promoções dentro da empresa durante 2 anos, e eu fui demitida da empresa, né? E lá eu trabalhava na imobiliária, trabalhava na área administrativa, e meu objetivo era ir para a área comercial. E quando eu fui demitida, mãe e pai, né, pediu para eu poder ficar em casa cuidando de vozinho, que era outra decisão, né? Que enquanto você é demitido, você pode ir para outro emprego sem problema nenhum. E eu tive que tomar essa decisão de realmente ficar em casa e cuidar dele. E no primeiro mês, segundo mês, teve um momento que eu sentei com manhinha e eu entrando em crise, porque eu não sabia se eu estava tomando a decisão certa. Manhã parou e disse assim, você tem 2 opções, ou você fica e cuida da gente, ou você vai procurar um outro emprego e volta a trabalhar. E Deus, ele não vai te amaldiçoar nem por uma decisão nem por outra, mas você precisa tomar uma decisão. E eu tomei a decisão de ficar, né? E de cuidar deles. E a partir dali, foi bênção. Não foi fácil, porque cuidar de idoso não é fácil, mas foi bênção porque meu avô, como pastor, ele ministrava sobre a vida da gente, mesmo com 96 anos de idade, e mesmo com a doença que ele tinha, né, que era o Alzheimer, mas ele nos abençoou muito. Então, a obediência, ela gera bênção. Só que em dezembro, ele parou, ele só respirava e o coração batia. Ele não acordou mais. E a gente tentou chamar um home care para poder fazer um atendimento nele em casa, mas a médica da ambulância disse que ele precisava ser removido. E ali foram 14 dias. 8 dias de UPA e mais 6 de hospital, né? E no momento da angústia, Deus, ele levanta amigos mais chegados que irmão, né? Deus, ele deu a graça para a nossa família de meu avô ser muito bem atendido por todos os médicos, todos os técnicos, todos os enfermeiros que atenderam ele. Ele foi muito bem atendido. E eu precisei de apoio, né? E a igreja nos apoiou, através da vida de Mazinho e de Mary Ruth. Um momento muito difícil, porque enquanto eu estava na UPA, ninguém podia ficar na UPA, nem eu. Mas a UPA liberou a minha estada ali. E eu fiquei os 8 dias com ele lá. Aí eu ficava revezando com o painho. O painho ia para lá, enquanto eu ia em casa, dormia 1 hora, tomava um banho e voltava. E quando a gente começou a ir para o hospital, eu disse, Deus, o meu corpo já não estava aguentando mais. Eu preciso de pessoas. E a gente não conseguia ninguém para poder dormir com ele, nem ficar com ele lá. Foi quando o Mazinho se dispôs e Mary Ruth também. Então, assim, mesmo em tempos difíceis, Deus, ele levanta o seu povo para poder dar suporte. Então, eu sou grata a Deus por essa igreja, sou grata a Deus pela vida de Mazinho, de Mary Ruth, e as bênçãos não pararam aí. Deus recolheu meu avô em tempo hábil, porque ele faleceu no dia 11 de janeiro, e a gente não sabia o que vinha, né? A gente começou essa questão da pandemia, e eu ainda fiquei assim, meu Deus, agora eu preciso voltar a trabalhar. E teve um dia, eu me lembro bem, eu encontrei Mazinho nessa parada de ônibus aqui perto, e Mazinho disse, e aí, Aninha? Eu disse, meu irmão, eu vou rodar de Uber, né? Vou classificar minha carteira. Ele fez, tem coragem? Eu disse, tenho. Quem cuida da gente é Deus, né? E teve um dia que eu acordei,
Levantei e fui no Detran, só que você tem que ir no Detran e tem que fazer agendamento, né? Eu não fiz. Eu cheguei lá, eu encontrei uma vizinha, que ela que me viu, que eu não tinha visto ela bateu no vidro assim, me chamou, disse, o que é que tu estás fazendo aqui? Eu disse, vou fazer a classificação da carteira. Eu disse, como? Eu fizesse agendamento? Eu disse, não. Ela disse, me dá tua carteira. Aí, com 4 dias, a minha carteira estava para atividade remunerada. E eu disse, eu vou arrumar um carro. Na sexta-feira, eu arrumei um carro, 2020, um carro bom, a gás, preço bom, para poder alugar e rodar de Uber. Na segunda-feira, a pandemia fechou. E eu disse, Deus, o que é que está acontecendo, né? E o Senhor, Ele trabalha em nossas vidas. A gente faz planos, né? Eu fiz planos para ir para os Estados Unidos, me organizei, mas em todo momento eu dizia, Senhor, mesmo eu fazendo meus planos, eu quero que a Tua vontade seja feita na minha vida. Porque nada melhor do que a vontade de Deus para as nossas vidas, né? E sempre a gente é abençoado quando a gente tem essa obediência ao Senhor, né? E Ele sabe os caminhos que a gente deve trilhar. E vindo a pandemia, eu disse, Senhor, para onde eu vou, né? Eu não posso ir para um hospital para poder ser recepcionista por conta da saúde da minha mãe. E eu ficava pensando, eu disse, aonde eu vou trabalhar? Onde eu vou trabalhar? E no dia 5 de junho, eu me lembro bem, sim, antes disso, antes de começar a pandemia, a gente teve o último núcleo, o núcleo de oração, né, dos jovens. E do nada eu cheguei para a Priscila e para a Emily. Aí eu disse, minha gente, Suzy já tinha me chamado para voltar o discipulado, vamos começar o discipulado? Começa nós 3, a gente já tem intimidade mesmo com Suzy e tal, aquela organização, né? E Suzy disse assim, eu tenho mais 2 pessoas, que eu sou responsável por elas também. E daí em abril, a gente começou o discipulado, né? No meio da pandemia, via online, e esse discipulado, ele tem sido bênção sobre as nossas vidas, de cada uma, né? O discipulado se compõe de Suzy, que é a discipuladora da gente, tem sido uma bênção sobre a vida de cada uma, tenho certeza. Priscila, Emily, Jéssica, Érica e eu, né? A gente tem se reunido toda semana. É difícil a gente não ter o discipulado em uma semana, mas Deus, Ele tem se revelado através da sua palavra em nossas vidas, né? E muitas respostas de orações a gente teve de abril para cá. Glória a Deus por isso. E Deus, ele vai cuidando de cada coisa em nossas vidas, e eu fiquei, assim, apreensiva, né? De quando eu iria poder voltar a trabalhar. E no dia 5 de junho eu tive uma crise muito grande, durante o dia todo, e Priscila ligou para mim de noite, mandou uma mensagem, aquela velha mensagem, né? Como é que tu tá? Eu disse, eu não estou bem. Não estou bem, não estou bem. A frase que eu usei foi essa, né? Eu tenho me sentido inútil. E ninguém é inútil nas mãos do Senhor, né? Deus sabe de todas as coisas, sabe do momento certo. E Priscila, através do Espírito Santo de Deus, falou a minha vida. Tudo que aconteceu de lá de 2018 até aquele presente momento. E ela disse, Deus, Ele vai fazer as coisas dele no tempo certo, no momento certo, né? E com 10 dias eu fui chamada para poder ir para uma loja de bijuteria, para trabalhar como vendedora. E eu disse, Deus, eu quero fazer o melhor, porque nós cristãos, nós temos que fazer tudo conforme for para o Senhor. Então, eu chegava naquela loja no horário certo, eu não tinha ninguém para poder me olhar, o rapaz deu a chave da loja na minha mão e disse, toma conta aí, que eu só vou vir aqui para poder fazer as entregas das peças e você organiza a loja do jeito que você quiser. E eu limpava aquela loja, eu organizava aquela loja, eu orava, eu louvava ali dentro e dizia, Senhor, eu sei que Tu tem o momento certo de tudo.
E eu vou ser bem sincera aos irmãos, eu não esperava que essas coisas que estão acontecendo agora fossem acontecer, né? Deus, ele abriu outra porta de emprego e hoje eu estou na imobiliária, estou na área comercial, do jeito que eu queria estar, né? E Deus, ele renova e ele faz conforme ele quer, no tempo dele. Agora nós precisamos obedecer a sua palavra e precisamos realmente ser gratos de coração, né? Além de todas essas bênçãos, Deus ainda deu a bênção da vida de Cláudio. Cláudio é meu irmão mais velho. Ele foi nomeado num concurso em Monteiro, no meio de uma pandemia. Ele se voltou ao Senhor. A família dele se voltou ao Senhor. As enteadas dele estão congregando, estão lendo a palavra do Senhor. A esposa dele está lendo a palavra do Senhor, congregando, estão em reunião de oração. E isso é motivo de grande alegria, né? Abraão Júnior, meu irmão mais novo, foi promovido no seu trabalho. E a saúde da minha mãe, né? Que a gente tanto ora, que a igreja tanto ora. Minha mãe andava de cadeira de roda, não tinha firmeza para poder andar. E hoje minha mãe consegue andar sozinha, né? Tem se esforçado para poder estar melhor de saúde. E o que eu tenho é agradecer a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem feito. E uma das médicas que cuidou do meu avô foi Fernanda Casoli. E hoje eu trabalho na imobiliária de Casoli. E Casoli foi uma indicação de Júnior e Gil daqui da igreja. Então, assim, Deus, ele faz os caminhos dele, né? Através de pessoas, usa pessoas. A gente não sabe o porquê pessoas entram em nossas vidas, mas que a gente esteja atento à palavra do Senhor e a tudo que o Senhor tem tocado ao nosso coração para poder pregar o seu evangelho e expandir o seu reino. E eu queria deixar o último versículo aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A gente precisa confiar, descansar e esperar, porque o momento certo o Senhor ele faz os seus benefícios através de nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Estou aqui, mas não quero pedir. Estou aqui, mas não é pra clamar de joelhos. Estou diante de ti, ouve, ó Deus, o que eu vou te falar. Já vivi muita desilusão, mas venci. Segurando em sua mão, eu percebi que cuidaste de mim, bem mais do que pedi. Eu só quero agradecer, nada mais, o que nem imaginei. Tu me dás, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Senhor, já vivi muita desilusão, mas venci. Segurando em tua mão, eu percebi que cuidaste de mim, bem mais do que pedi. Eu só quero agradecer, nada mais, o que nem imaginei. Tu me dás, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Eu só quero agradecer,
nada mais, o que nem imaginei. Tu me dás, não consigo entender, mas eu posso agradecer por tudo que sou e ainda serei, porque já lutei e tive a vitória, por tudo que sei e o que não entendo. Eu quero agradecer o que já passou e o que virá. Está em tuas mãos minha história, porque me criou, porque sou amado. Agradecer, eu só quero agradecer, nada mais, o que nem imaginei. Tu me dás, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor seja louvado. Vamos ouvir o coral nesse momento e logo após o pastor está com a palavra.
Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito por nós. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 8, verso 32, diz: se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o deu por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Louvamos a Deus pela vida de Aninha, pelo que Deus tem feito na sua vida, na sua família, e nesses dias, pelo seu progresso, crescimento no trabalho. Louvamos a Deus, louvamos a Deus. Irmãos, a palavra de Deus que ouvimos hoje pela manhã nos trouxe inspiração, santificação, desejo pela maturidade em Cristo, pelo envolvimento na causa do Senhor, nos estimula a sermos vigilantes, operários da fé e a amarmos uns aos outros. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela foi escrita logo após a primeira, semanas após, ou meses após, mas dentro da viagem de Paulo, da segunda viagem de Paulo à Macedônia, para pregar o Evangelho, para plantar igrejas, conforme a orientação do Espírito do Senhor, que disse: passa a Macedônia. Um homem macedônio apareceu numa visão a Paulo, e o homem clamava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o apóstolo Paulo, juntamente com a igreja primitiva, empreenderam a segunda viagem missionária, e eles plantaram a igreja de Tessalônica e alvoroçaram o mundo com a mensagem do Evangelho. Paulo, ele é um perseguidor, ele continua perseguindo a igreja, só que do lado de cá. Sua mensagem promove a perseguição, só que do lado de cá. Antes ele perseguia a igreja do lado dos judeus, do lado dos romanos, para destruí-la. Mas então ele persegue a igreja, ou ele provoca a perseguição da igreja do lado de cá. Porque à medida que ele prega o Evangelho, à medida que ele anuncia a graça de Deus, ele promove, ele provoca o governo romano, ele provoca a religião judaica e provoca, portanto, a perseguição à igreja. E a igreja perseguida, ela precisa de uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de paz, uma palavra de alento, uma palavra de estímulo. E aí Paulo escreve imediatamente a segunda carta, para continuar orientando a igreja sobre a volta de Cristo. Eles têm uma necessidade de saber mais, de saber muito sobre a volta de Cristo, porque eles estão trabalhando ardentemente, ardorosamente. O clima lá entre eles é que Jesus vai voltar a qualquer momento. E eles querem botar datas, eles querem botar dias e horas para o Senhor voltar. E como os irmãos sabem, isso não é permitido, nós não sabemos. Jesus disse: ninguém sabe, só o Pai. E isso não nos compete, disse Jesus. O que nós temos que fazer é, depois de termos recebido o Espírito Santo de Deus, sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então é isso que nos cabe: pregar o Evangelho até que Ele venha, pregar o Evangelho para que Ele venha. Porque Jesus disse também em Mateus 24, no seu sermão escatológico, no verso 14, que quando fosse pregado o Evangelho a toda a criatura, aí viria o fim. A todas as nações, aí virá o fim. E aí, meus irmãos, ainda há, segundo o pastor Ronaldo Lidório, cerca de 1.800 línguas que não conhecem a palavra de Deus, que não tem nada escrito para eles. Jesus pode voltar a qualquer momento, porque essas línguas podem receber a qualquer momento
a mensagem do Evangelho, uma porção do Evangelho. E hoje, com o advento da mídia, muitos podem ouvir o Evangelho ao mesmo tempo e Jesus voltar imediatamente. Então Jesus pode voltar a qualquer momento, mas nos resta ainda o que impede ainda a ação do anticristo, o que impede ainda o arrebatamento da igreja para a volta de Jesus, é o fato da igreja estar ainda sem um compromisso, sem fazer a sua parte, sem pregar o Evangelho. A igreja não está ainda em todos os cantos da terra, em todas as nações, em todas as línguas. Cabe a nós, sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, anunciar às nações, convidar as nações para o enlace matrimonial entre a igreja e o Cordeiro de Deus. Então, meus irmãos, esse é o clima, esse é o ambiente da segunda carta. Paulo precisa esclarecer aos irmãos que Jesus vai voltar a qualquer momento, mas eles precisam viver todos os dias e trabalhar todos os dias, e comprar casas e fazer casamentos e viver no seu dia a dia, se comportar como crentes, como santos, viver em constante vigilância. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses é permeado de dicas, regras de como viver, do que fazer, como se comportar para esperar Jesus. E é o dia a dia dos crentes, é o que nós fazemos todos os dias, honradamente, cumprindo as leis, seguindo as orientações dos governos, desde que não seja para fechar as portas da igreja, desde que não seja para fechar a nossa boca, desde que não seja para deixar de anunciar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Nós temos que obedecer aos governos, temos que pagar impostos, temos que dar exemplo, temos que ser os melhores cidadãos de todos, porque essa é a vontade de Deus. Sejamos submissos às autoridades, que oremos pelos governos. A palavra de Deus nos orienta assim, o apóstolo Paulo falando às igrejas plantadas por ele, nas suas cartas, nos orientam. Jesus pagou imposto, Pedro pagou imposto, mesmo sendo filhos de Israel. Mas, irmãos, a carta de Paulo à igreja de Tessalônica, a segunda carta, Salônica ou Tessalônica, ainda é hoje, conforme os escritos e os comentários, na época, ou a época, a segunda maior cidade da Grécia. Tinha na época cerca de 200 mil habitantes, e é importante até hoje, era importante na época e hoje também é muito importante. E a passagem de Paulo por Tessalônica transtornou o mundo. E agora o propósito de Paulo na carta não é causar confusão. Causou alguma confusão, mas não é causar confusão. Porque o que aconteceu, pode ter acontecido, é que alguém, algum mestre, alguma pessoa da igreja ou de fora, fez uma carta e assinou como tendo sido de Paulo. E nessa carta, essa pessoa, provavelmente, diz que o arrebatamento da igreja já aconteceu. E que aqueles irmãos ali de Tessalônica tinham ficado. Já pensou, hoje pela manhã o pastor Eric disse, já pensou se você está no Uber ou no táxi? Melhor no táxi, né, Hernan? Você está no táxi e o taxista some, o carro vai bater. Pior é no avião, que é lá em cima, não tem como escapar ninguém. E o piloto se arrebatar de você ficar. Você já pensou se você é o taxista e o passageiro some, desaparece do seu táxi? Que coisa tremenda, assustadora. Mas um dia vai acontecer isso. E alguém naquela época escreveu uma carta
uma pseudo-carta de Paulo, dizendo que a igreja foi arrebatada, Jesus levou a igreja e os tessalonicenses ficaram. E os irmãos ficaram confusos. Ficamos, e agora? Eles estavam esperando Jesus para qualquer momento e essa notícia abalou eles. Mas a intenção de Paulo, quando falou sobre a segunda vinda, não é causar confusão. Por isso que Paulo escreve a carta esclarecendo: Jesus não voltou ainda, ele não pode voltar, sim. Ainda tem algumas coisas que precisam acontecer. Entre elas, haverá uma apostasia, uma grande apostasia, como nunca houve. Você sabe o que é apostasia? É abandono da fé. Abandono da fé. Houve na nossa história, desde o início do cristianismo até hoje, algumas apostasias, grandes apostasias. E talvez nós estejamos vivendo hoje uma grande apostasia. Uma das apostasias que nós podemos anunciar e visualizar na história é o firmamento, o fundamento, a organização da Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana. A igreja, quando se instalou, ela tomou como base o cristianismo da época, os crentes da época, e muitos apostataram da fé para a implantação porque foi injetado pela goela, pelo imperador, pelos papas, uma nova doutrina, centralizadora. Roma seria o centro do mundo, Igreja Católica Apostólica Romana. Aí houve uma apostasia, muitos crentes se desviaram, muitos crentes abandonaram a fé apostólica, a fé verdadeira, a fé em Jesus Cristo. Muitos crentes se desviaram. Essa foi talvez a grande apostasia da nossa era, quando muitos crentes abandonaram a igreja e se tornaram católicos. Uma grande conversão ao contrário, uma grande conversão invertida. Muitas pessoas, milhares e milhares e milhares e até milhões de crentes se tornaram católicos. Os poucos crentes que ficaram foram mortos, foram destruídos. Essa foi a primeira apostasia que nós damos conta na era da igreja. A segunda apostasia nós podemos dizer que foi aquela no século VII. Povo árabe chefiado por Maomé, fizeram grandes caravanas no norte da África, destruíram a igreja cristã, islamizaram o mundo. A fé cristã, a fé verdadeira, estava ali no chapéu da África, e o evangelho se expandia, e grandes homens de Deus, grandes pensadores, estavam ali e evidenciavam a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, a revelação de Deus, e a igreja se expandia no norte da África. Mas vieram os muçulmanos com caravanas de camelos, invadiram aquelas terras, instalaram a religião islâmica, a religião que requer do mundo uma submissão a Alá e a Maomé. Mais uma vez, houve uma grande apostasia. E nós talvez estejamos vivendo hoje, irmãos, uma grande apostasia. Hoje nós temos teologia da prosperidade. Muitos crentes de nossas igrejas históricas, passaram a viver uma religião de favorecimento. Adentraram em igrejas que prometem curas, milagres e prosperidade. Isso é apostasia também, irmãos. Isso também é apostasia. Vimos agora nesses últimos dias uma teologia liberal. Teologia liberal que discute a palavra de Deus, que duvida da palavra de Deus, que critica a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus está na Bíblia. Não é a Bíblia a palavra de Deus, ela está contida na Bíblia.
Essa é a teologia liberal. Nem todo o escrito bíblico é palavra de Deus, e eles podem tirar o que eles quiserem, e eles agora estão querendo tirar Romanos capítulo 1 e 2, que fala contra a homoafetividade, a união entre dois homens, a união entre duas mulheres. Eles querem tirar da Bíblia o livro de Levítico, porque fala categoricamente contra essa prática, que é abominação contra Deus. Mas eles querem tirar. Essa é a teologia liberal, e muitos estão apostatando da fé, igrejas históricas. E agora nós vimos pasmados, calados, sem reação imediata, envergonhados e tristes, pastores como Ed Renekiewicz, que apostataram da fé, abriram mão da palavra, jogaram no fogo textos inteiros, rasgaram a Bíblia. Meus irmãos, que crise terrível. Quanto à teologia da prosperidade, nós podemos dizer que ficamos tristes anos atrás, quando o pastor Silas Malafaia entrou nesse negócio de teologia da prosperidade. Entrou de cabeça. Muitos dos nossos irmãos compravam Bíblias, livros do pastor Silas Malafaia, e viu-se envergonhado, porque ele adentrou pelo caminho da teologia da prosperidade. Apostasia, abandono da fé. E agora vemos tristes, envergonhados, Ed Renekiewicz. Que coisa triste, irmãos. Quantos de nós aprendeu com os talmudins, com os ensinamentos de Ed René, e agora vê-lo apostatar da fé e dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia está ultrapassada. Meus irmãos, quem é o homem para dizer o que Deus deve fazer ou o que Deus deve dizer na sua palavra? Quem é o homem? Que loucura, que loucura. Mas, meus irmãos, apostasia, a palavra de Paulo é que haverá primeiro, antes de tudo, antes da volta de Jesus, uma apostasia geral. Se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Se fosse possível, não é possível os escolhidos, verdadeiros escolhidos por Deus, serem enganados. Mas se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas vai acontecer essa apostasia, muitos vão deixar a igreja. Muitos vão abandonar por causa da perseguição, por causa da pressão, da opressão, por causa do favorecimento, por causa das ofertas de um evangelho fácil. Muitos apostatarão da fé. Muitos renunciarão o Cristo de Deus, venderão o Cristo como Judas vendeu por 30 moedas de prata. Muitos. O número de Judas se multiplicará. Meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo nessa carta. Primeiro vem a apostasia. Fiquem atentos. Depois vem o homem da iniquidade. O homem da iniquidade é Satanás. Uma pessoa que incorporará, Satanás incorporará uma pessoa. Com a apostasia, o mundo vai ficar à mercê de Satanás, entre aspas. O diabo não sabe o dia da volta de Jesus. Ele tenta imaginar, ele tenta fazer as suas contas, e ele sabe mais de conta do que nós. Mas ele não consegue saber. E aí ele pensa, agora com essa apostasia que eu provoquei, que eu promovi, Jesus vai voltar. E ele vai se instalar para lutar contra Deus. E ele disse, eu sou Deus. Ele vai dizer, eu sou Deus. E vai se sentar no trono de Deus. E vai negar todas as religiões, e vai negar todo tipo de lei. E o homem da iniquidade é o homem sem lei. Iniquidade em grego é anomia. Em hebraico, metzorá. É uma pessoa que vive completamente acima da lei, da religião, da ordem. É um pervertido. Para você ter uma ideia,
nós dizemos que somos pecadores, mas nunca poderemos ser chamados de iníquos. O pecado é uma coisa que acontece, é um deslize. Aconteceu, eu não quis, ou quis, mas logo me arrependi. Foi algo que aconteceu assim de repente na minha vida, um tropeço. Alguém me seduziu, eu caí, me abestalhei, caí. Mas a iniquidade, irmãos, é uma decisão de ser contra Deus deliberadamente. Uma decisão de ser contra Deus deliberadamente. Anomia, sem lei. Uma desordem, um caos completo. E é assim que Paulo define esse homem da iniquidade. Incorporação de Satanás, da besta, do falso profeta. Ele vem na eficácia de Satanás, Paulo diz. E aí, meus irmãos, esse homem, quando ele se instala na terra para destruir a igreja, para dar o golpe fatal na igreja, é quando acontecerá o arrebatamento. Aí acontece o arrebatamento da igreja. A igreja é sequestrada, levada para o Senhor. E depois de alguns anos, poucos anos, cerca de 3 anos e meio, do governo do homem da iniquidade, Jesus voltará com a sua igreja. Jesus voltará com a sua igreja. Prenderá Satanás e reinará durante 1000 anos. 1000 anos. Com a prisão de Satanás, um reino de paz se estabelecerá. Não sabemos se na terra ou no céu, novo céu, nova terra, mas o reino de paz se estabelecerá durante 1000 anos. Pode ser também um tempo simbólico, pode já estar acontecendo, porque o Senhor reina em nós, na sua igreja, mas pode ser um reino estabelecido daí em diante, porque o Satanás será preso, acorrentado. E o que me deixa, irmãos, admirado, assim como João, que quando vê as coisas de Deus ele cai no chão. O que me deixa admirado, pasmado, é que o anjo de Deus, ele vem com uma corrente na mão e prende Satanás, sem luta, sem derramar um suor, nem sangue. Ele prende Satanás. Poder de Deus, o controle de Deus, faz todas as coisas na hora certa, no tempo certo, no dia do Senhor. Capítulo 20 de Apocalipse, o anjo do Senhor vem e prende Satanás por 1000 anos. Depois, por uma necessidade do céu, Satanás é solto. Por que o céu precisa que Satanás seja solto? Que coisa difícil de entender, mas não é tão difícil assim. Por necessidade, Satanás será solto para que ele engane pessoas que querem ser enganadas, que gostam do engano, que preferem a iniquidade. E Satanás novamente enganará as nações. Muitos exércitos, muitos reinos, muitas pessoas em toda a terra se unirão a Satanás novamente contra Deus, contra a igreja. E aí será o final dele. E aí acontece a morte de Satanás, o extermínio de Satanás. E ele vai viver para sempre no inferno com seus anjos e com todo aquele que rejeitou declaradamente o Filho de Deus. Todo aquele que amou a iniquidade vai viver com Satanás. Então, meus irmãos, e aí acontece o casamento eterno, com os convidados, com a noiva que é a igreja, com todo aquele que creu em Jesus Cristo e aceitou o evangelho da graça de Deus, o sacrifício na cruz. Então haverá o casamento e viveremos felizes para sempre. Essa é a história que a gente já sabe o final.
Você já sabe o final? Eu gosto muito de assistir filme que eu já assisti. Às vezes eu assisto 10 vezes o mesmo filme, porque eu sei o final. Eu sei o final. E ler o Apocalipse é saber o final. Glória a Deus. Nós sabemos o final. Nós sabemos o que o Senhor tem para nós. Nós conhecemos o antes, o agora e o depois. E tudo para nós se chama eternidade. Nós conhecemos. Nós sabemos. Está registrado. Eu quero terminar contando uma história que aconteceu, a história do cristianismo. O Martinho Lutero, vocês conhecem a história de Lutero? Agora há pouco completamos 503 anos da Reforma Protestante, que eu não chamo de Reforma Protestante. Eu posso ainda não ter colocado um nome nessa página da história, mas eu prefiro chamar de avivamento, prefiro chamar de novo nascimento da igreja, dos crentes, do que reforma. Reforma você faz na sua casa. E a igreja católica continua católica, nunca foi tão católica como é hoje, com um papa aí rasgando a Bíblia, casando homossexuais. Então, a igreja católica nunca deixou de ser católica, nunca foi reformada. Como é que a gente diz reforma? Reforma de quê que não houve reforma? Alguns irmãos foram salvos, foram convertidos, saíram de lá como nós também saímos de lá. Fomos libertos de Roma, libertos do pecado, libertos da iniquidade. Saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus não fala de reforma, fala de avivamento. Fala de avivamento. Quando fala de reforma do templo, lá com Josias, com Ezequias, fala de móveis e utensílios que foram reformados. Fala de corações que foram transformados. Pessoas que foram verdadeiramente transformadas no templo de Deus. Fala da prevaricação que havia no templo de Jerusalém, porque os sacerdotes, eles não faziam a vontade de Deus mais. A lâmpada de Deus estava apagada em Jerusalém. Então, a única reforma que nós conhecemos é a reforma de Ezequias, de Josias, de Neemias e Esdras, quando leu a Bíblia. Reforma. Não sei. A história, nós pecamos, no meu entendimento, pecamos quando dizemos que houve uma reforma da igreja. Não houve reforma da igreja, houve novo nascimento da igreja. Novo nascimento de certos crentes que foram salvos, entre eles Lutero. Mas irmãos, sabem que Lutero pegou 95 teses contra as heresias católicas, 95 teses contra as indulgências, a venda de indulgências, contra as missas. E meu irmão, você que gosta de missa de sétimo dia, missa de 1 ano, isso é indulgência. Você vai para a missa, chega lá, o que é que você está fazendo ali? Você está pagando para que o seu ente querido, que está lá já, ou no inferno, ou onde quer que seja, para que ele seja salvo. Você acha que isso está certo? Isso está na Bíblia, isso? Não está na Bíblia isso. A Bíblia não ensina purgatório, heresia católica. A Bíblia não ensina isso. Missa de sétimo dia, missa de 1 ano, a Bíblia não ensina isso, irmãos. Não ensina isso. Aí Lutero pegou 95 teses e botou ali na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E por isso, Lutero precisou ser escondido, protegido. O príncipe da Saxônia, Frederico III, o sábio, guardou Lutero no seu palácio. E aí o Papa mandou prender Lutero e condená-lo à excomunhão e logo em seguida a degola, Inquisição. O príncipe Frederico, protetor de Lutero, na verdade quem protegia Lutero era Deus, fez um acordo com Roma. Vocês vão julgar Lutero
aqui na Saxônia, na minha terra, ele é meu protegido. Se vocês quiserem julgar ele, julgam aqui. E tem uma coisa, vocês têm que prometer salvo-conduto a ele. Senão ele não sai daqui. A gente vai declarar guerra para todo mundo aí, para Roma, contra a igreja. E meus irmãos, o Frederico, o sábio Frederico III, ele era dono da maior coleção de indulgências do mundo. Já pensaram isso? Ele tinha cabeça de João Batista, ele tinha corpos dos apóstolos na sua coleção, para as pessoas beijarem e pagarem para ver. Ele tinha um museu com muitas indulgências, ou com muitas relíquias, que promoviam a indulgência de quem as visse. Porque você via uma coisa daquela, passar a mão na cabeça de João Batista, você livrava do purgatório um bocado de gente lá, da sua família. Ele tinha muitas relíquias, pedaços da cruz e coisas assim. Ele tinha um maior acervo de relíquias da história. Mas quando ele começou a ouvir as pregações de Lutero, os escritos de Lutero, ele foi convertido. Ele nasceu de novo e começou a reputar por nada aquelas indulgências. E ele passou a proteger Lutero. E aquilo tornou-se uma questão de fé e uma questão de honra. Lutero não sai daqui, ninguém faz nada com ele. Era Deus protegendo a história, Deus protegendo a sua igreja, Deus protegendo o legado da cruz. Porque Lutero foi convertido lendo Romanos 1:17. O justo viverá da fé. Não é isso? O justo viverá da fé. É pela graça que nós somos salvos, não é pelas obras, pela graça. Sola a Escritura, sola a fé, solo Cristo, só unicamente Deus, louvar somente a Deus e só as Escrituras. As 5 solas eram defendidas por Lutero, defendidas pelo Senhor, até hoje são. E o Frederico, ele guardou Lutero como uma preciosidade. Sua preciosidade agora era a igreja, era o justo, o santo de Deus, não era mais as relíquias. E aí, lá em Worms, houve o julgamento de Lutero. E Roma queria que Lutero se retratasse. Você tem que pedir perdão à igreja, ao Papa, por causa daquelas 95 teses, seus escritos, tudo que você fez até hoje, nós vamos queimar, e você é que vai dizer que renuncia a tudo isso. Lutero respondeu assim: se alguém me convencer pela palavra de Deus, pelas Escrituras, que algum escrito meu está errado, eu renuncio tudo o que escrevi. Tinha alguém ali que convencesse Lutero? Não tinha. Tudo que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha fabricado até ali era heresia, era coisa do homem da iniquidade, contra Deus, contra a fé, contra o cristianismo, contra a doutrina apostólica, contra a comunhão da igreja. E aí, Lutero é excomungado, mas ele tem uma promessa falsa de salvo-conduto. E ele é levado numa carruagem pela floresta, mas ele está sendo levado não para a morte, ele está sendo excomungado, mas foi feito um acordo. Os príncipes de todas as comunidades europeias haviam se unido contra a igreja de Roma, e Lutero vai, mas só que Roma já tinha arquitetado um plano
para matar Lutero no caminho. No caminho, os soldados iam cercar a carruagem, iam pegar Lutero e iam matá-lo. Príncipe, chamado de sábio, antecipou-se. Mandou raptar Lutero antes, sequestrá-lo antes. O que vai acontecer com a igreja, com você e comigo, se estivermos no Evangelho, na graça de Deus, na palavra de Deus, vigilantes, fé operária, amor abnegado, vigilância na palavra de Deus? O que vai acontecer? O príncipe eterno nos arrebatará. E o príncipe desse século, o iníquo, não nos destruirá. Está entendendo? Frederico veio antes e raptou Lutero. Lutero foi levado para o palácio, onde ele viveu, e traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Trabalhou lá, incansavelmente, até traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E a Bíblia vulgarizou-se. Foi para todas as pessoas de todas as classes. Proletariado recebeu a Bíblia. Assim seremos nós protegidos, é o que Paulo está dizendo. Antes da volta do Senhor, antes do nosso encontro com Jesus nos ares, virá a apostasia, o homem da iniquidade, e então seremos arrebatados. Essa é a palavra que Paulo está dizendo aos crentes de Tessalônica e a nós. Naquela época, o Papa Leão X era o homem que queria a destruição de Lutero. Hoje, quem quer a destruição da igreja é o inimigo das nossas almas. Trabalha de dia e de noite para a destruição da igreja. Mas o Senhor protege a sua igreja e nos guarda. Que Deus continue abençoando você e sua casa. Que Deus continue dando a mim e a você a certeza da vida eterna. Que Deus continue nos fazendo igrejas trabalhadoras, operárias, incansáveis. Inclusive, Paulo vai fazer uma advertência aos irmãos que querem deixar de trabalhar. Paulo diz: não seja preguiçoso, trabalhe de dia e de noite. Jesus pode voltar a qualquer momento. Não seja pego de surpresa. Volte para Deus, converta-se ou reconcilie-se com Deus. Nasça de novo, novo nascimento, como disse irmão João Bartolomeu na quarta-feira, é inédito, nunca aconteceu aqui, e é do alto, novo nascimento inédito, porque todos nascemos biologicamente, mas nascer do Espírito, busque a Deus, nasça do Espírito, seja um crente, Deus o levará para a sua glória no dia do Senhor. Amém. Vamos cantar? Cantaremos o hino 113 do cantor cristão, O Dia Glorioso. Peço aos irmãos presentes que se coloquem de pé, juntamente com o coral. Muy glorioso en
próximo, nós teremos culto de aniversário da igreja. 22 será culto presencial. Culto presencial. Essa semana, os cultos serão online. Quarta-feira, culto transmitido. Estaremos aqui somente a equipe. Domingo de manhã, culto presencial e transmitido, chamado de híbrido. Pastor Edivar Jimenez, Jesus me encontrou. Domingo de noite, pastor André Paigli, Jesus me encontrou. Segunda-feira à noite, pastor Alberto Cristiano, Jesus me encontrou. 3 palestras sobre o encontro com Jesus. Jesus me encontrou. Nós devemos estar presentes. Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam derramados sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Está encerrado o culto, irmãos.